aprovada urgência para votação em plenário da reforma trabalhista. Comissão de Orçamento aprova suplementação de 102 milhões para normalizar a emissão de passaportes. Aécio retoma mandato e se defende em discurso no plenário. Destaques desta edição do Senado Agora. Bom dia. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 3 pedidos de urgência definidos na reunião de líderes. 3 projetos prioritários para o governo já têm calendário de votação, entre eles a reforma trabalhista. A reforma trabalhista pode ser votada em plenário às 11 horas da manhã da próxima terça-feira. Abre-se o debate. Na quinta-feira, se for necessário, também haverá debate. Na terça-feira, dia 11, se inicia com encaminhamento de votos e depois nós votaremos a matéria e os destaques de bancada, se houverem. O primeiro passo do acordo entre os líderes foi aprovar a urgência, que passou por 46 votos a 19. Em seguida, o presidente Eunício deixou claro que não haverá limite de oradores para discutir o texto e que o debate desta quarta-feira pode ir até 10 horas da noite. Os senadores que desejarem inscrição terão a inscrição feita pela mesa, independente de ser 5 de um lado ou 5 do outro. Com a urgência aprovada, se for apresentada nova emenda, ela pode ser analisada no próprio plenário. Se não tivesse urgência, qualquer emenda faria o projeto voltar às comissões. Além da reforma trabalhista, os senadores anunciaram outros 2 projetos: a convalidação dos incentivos fiscais e o texto dos precatórios. O líder do PT no Senado criticou a agenda apresentada. No caso da convalidação, que é um texto apresentado em 2014 para acabar com a guerra fiscal, Lindbergh criticou a regra de transição para os incentivos mais antigos. Elas ficam prorrogadas por mais 15 anos. Então nós não estamos só convalidando incentivos fiscais do passado. Além do passado, nós estamos ampliando por 15 anos a guerra fiscal no Brasil. Eu acho uma loucura completa. Não foi fácil aprovar o pedido de urgência. Presidente, vamos votar, senhor presidente. Bota-se embora, nós estamos com interstício. Ora. Faz o favor. Vamos votar, presidente. Ele só passou com o compromisso de que o texto vai ser debatido na próxima semana, quando também deve ser votado. Atendendo ao apelo do senador Otto Alencar, o que eu só queria é que na votação da próxima quarta-feira a gente fizesse uma votação tranquila, que discutisse. Eu não quero votação, eu queria pedir a você que não fosse uma votação de afogadilho. Outra proposta cancela precatórios com mais de 2 anos que não tenham sido sacados. Para a oposição, seria uma forma de o governo mascarar o resultado primário. Isso é uma medida que pode se inserir naquele conceito de contabilidade criativa. É uma medida artificial que tem aspectos questionáveis do ponto de vista da constitucionalidade e, mais do que isso, não contribui de forma alguma para um ajuste mais estrutural desse imenso desequilíbrio das contas públicas no Brasil. Retira dos bancos recursos que é do Tesouro voltando ao Tesouro, portanto, o governo ganha e os bancos perdem. No primeiro pronunciamento, após reassumir o mandato, o senador Aécio Neves se defendeu das acusações de ter recebido propina do empresário Joesley Batista. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça, como me acusaram. Fui, sim, vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de 200 crimes, cujas penas somadas ultrapassariam mais de 2.000 anos de cadeia. Eu errei e assumo aqui esse erro. Em primeiro lugar, por me deixar envolver nessa trama ardilosa e principalmente ao permitir que meus familiares servissem de massa de manobra para atender aos propósitos espúrios daqueles que, por absoluta ausência de caráter, não se constrangerem em submeter a honra e a vida de pessoas de bem a seus nefastos interesses. Errei também e por isso já me desculpei ao me permitir utilizar, mesmo em conversa que deveria ser privada, vocabulário
vocabulário que não me é comum. O papel de investigar, de apontar erros, de puni-los, é fundamental para o aprimoramento das nossas instituições, mas não pode ser feito ao arrepio do nosso ordenamento jurídico. O país vive, sim, um importante e inédito acerto de contas com a sociedade e com o mundo político, e temos que estar preparados para ele, separando o que é crime daquilo que não é, separando condutas ilícitas daquilo que é simplesmente atividade política. Misturar tudo e todos só interessa aos que não querem mudança alguma. E o Conselho de Ética vai analisar o recurso que questiona o arquivamento da ação contra Aécio Neves amanhã. A reunião está marcada para as 10 horas. A espera de milhares de brasileiros que aguardam na fila para receber passaportes está mais perto de acabar. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o projeto que destina crédito suplementar de R$ 102 milhões para a Polícia Federal retomar o serviço. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso. O serviço está suspenso pela Polícia Federal desde o dia 27 de junho. O motivo é a falta de previsão orçamentária nos gastos da União. É que o serviço atingiu o limite previsto no teto de gastos públicos, que começou a vigorar este ano. Cerca de 8 mil pessoas retiravam o passaporte todos os dias. Como nós já estamos aí com 5, 6, 7, 8 dias... É só nós multiplicarmos isso por 8, nós vamos chegar a quase 100 mil pessoas que estão à espera do passaporte. O Poder Executivo enviou o projeto de reforço orçamentário ao Congresso na semana passada. O texto original apontava que esses recursos deveriam vir da previsão da educação, mas vários parlamentares reclamaram do tipo de remanejamento e da falta de gestão do governo. 6 vezes a Polícia Federal teria se dirigido ao governo para ter a suplementação orçamentária, para não ficarem a população brasileira sem a possibilidade de fazer o passaporte. É o mínimo que o governo devia fazer, garantir recursos para que a Polícia Federal pudesse ter estrutura para fazer o passaporte. O governo não fez. Bom, agora o governo não fez. Aí o governo enviou, presidente, um PLN retirando da educação. O custo que o governo arrecada por esse passaporte é duas vezes o que ele gasta com passaporte. Portanto, somente o custo que ele arrecada era suficiente para ter dinheiro para comprar material para fazer muito mais passaporte do que o próprio orçamento previu. Os questionamentos levaram a comissão a aprovar uma emenda do relator que fez um acordo com o Ministério do Planejamento. Ela determina que o dinheiro venha não mais dos recursos da educação, e sim de pagamentos que seriam feitos de convênios entre o Brasil e organismos internacionais. Em concordância com a solicitação do próprio Poder Executivo de alteração dos cancelamentos, especialmente para preservar os recursos da educação, apresentamos emenda de relator que segue em anexo, mantendo a troca das fontes. Nós estamos aqui corrigindo, né, um erro dramático que atinge milhares e milhares de pessoas, e agora cabe então ao presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do Congresso para que possa homologar, se é que se pode dizer isso, essa matéria tão importante que certamente deverá acontecer na próxima semana. Raimundo Lira é o novo líder do PMDB no Senado. Ele foi eleito em reunião do partido ontem. O representante da Paraíba substitui Renan Calheiros, que deixou o comando da sigla após discordar da tramitação da reforma trabalhista no Senado. Isso é uma questão superada. Nós temos que respeitar o senador Renan Calheiros. É um dos senadores de maior prestígio nessa casa, foi várias vezes presidente do Senado Federal, foi várias vezes também líder do PMDB, e ele tem o direito, né, de defender os seus pontos de vista e também ser respeitado em relação a isso. Agora, no momento em que ele achou que estava desconfortável na liderança por não representar o pensamento da maioria, foi essa a razão porque ele renunciou e saiu da liderança do PMDB. Nós temos que ter sempre a convicção de que nós não vamos liderar uma bancada com pensamento único.
São 22 senadores, cada um tem a sua ideia, o seu pensamento, o seu direcionamento, e o nosso objetivo é harmonizar a bancada, no sentido de sempre, em todos os momentos, refletir a maioria, o que é importante. O líder tem a obrigação de transmitir o pensamento da maioria, mas sem deixar de levar em consideração também aquelas linhas de pensamento divergentes, porque esse é o nosso papel. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem 32 itens na pauta. Entre eles, o projeto que destina 1% da arrecadação de loterias para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa, entre outros, o projeto que dispensa alvará de construção no processo de averbação para casas térreas com mais de 5 anos. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta, entre outros, o projeto que cria proteção contra a demissão sem justa causa. A Comissão de Transparência tem 14 itens na pauta, entre eles o projeto que proíbe mensagens subliminares em propagandas. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta, entre outros, o projeto que estabelece o sistema eleitoral misto para as eleições de vereadores e deputados federais e estaduais. A Comissão de Constituição e Justiça tem mais 32 itens na pauta. Quem tem os destaques da reunião, que começa logo mais às 10 da manhã, é o repórter Paulo Acrísio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eni Monteiro. Bom dia, telespectadores da TV Senado. O primeiro item da pauta é a análise da indicação do juiz federal Fernando César Batista de Matos para o Conselho Nacional de Justiça. Já o segundo item será a leitura do relatório do senador Roberto Rocha sobre a procuradora indicada pelo presidente da República, procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A esse propósito, vamos ouvir a opinião de 2 senadores sobre o nome indicado pelo presidente Temer para a nova procuradora-geral da República, que deverá substituir o procurador Rodrigo Janot após o dia 17 de setembro. Vamos ouvir o que disseram os 2 senadores, Jorge Viana, do PT do Acre, e o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão. Eu, particularmente, pude ver o trabalho dela quando eu era governador e ela nos ajudou a enfrentar o crime organizado no Acre. Óbvio que o presidente Michel Temer rompeu com a tradição de o primeiro da lista, mas a lista também não é uma obrigatoriedade. E, por outro lado, a indicação é a primeira vez que temos a indicação de uma mulher profissional da carreira do Ministério Público Federal. Eu espero, sinceramente, que aqui no Senado se possa fazer um debate sobre eventuais excessos, eventuais abusos que se cometa na busca de se fazer justiça hoje no país. É uma pessoa idônea, tem 30 anos de Ministério Público, professora da UNB, professora de Harvard, um currículo impecável. Pois é, Eni, como a gente pode ver, o senador Roberto Rocha já antecipou o que vem no relatório dele, que foi entregue ontem às 14 horas e 38 minutos à Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça. Além desse item, nós teremos mais 32 a serem apreciados pela comissão, inclusive uma proposta de emenda à Constituição do senador Cristóvão Buarque, que muda a escolha daquela lista tríplice para os indicados para o Supremo Tribunal Federal. Essa proposta, no entanto, está anexada a outras 11 propostas, inclusive de vários outros senadores, senador Lazier, senadora Ana Amélia, senador Roberto Requião, e propostas que, inclusive, sugerem até mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, de volta ao estúdio com você, Eni Monteiro. Muito obrigada pelas informações, Paulo. Um bom dia para você. Em reunião deliberativa, a Comissão de Educação aprovou em caráter terminativo projeto que reconhece como manifestação cultural a prática de vaquejada. Os senadores aprovaram ainda a realização de uma audiência pública para avaliar o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.
Ao lado das apresentações de rodeio e de laço, a vaquejada é uma prática comum no interior do Brasil, principalmente no Nordeste. A inspiração vem das atividades rurais, ligadas à pecuária e ao uso do cavalo como meio de transporte. O projeto aprovado eleva essas atividades à categoria de patrimônio cultural imaterial. Em contrapartida, exige a regulamentação dessas práticas com a definição de regras que garantam o bem-estar dos animais. O PLS, da sua forma integral, propõe-se a reconhecer a vaquejada como manifestação da cultura nacional, o que consideramos meritório. Avaliamos, porém, que em seu bojo devem ser também reconhecidos como manifestações da cultura nacional o rodeio e o laço, expressões esportivo-culturais que mantêm afinidades com a vaquejada. Um projeto que vai servir, como ele próprio falou, como a regulamentação da emenda 96. No início do mês passado, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que autoriza o uso de animais em manifestações culturais. Estamos, portanto, todos nós nordestinos e também senadores de todas as regiões do país, no momento em que o senador Zé Agripino colocou o rodeio e o laço também como manifestações culturais do nosso país. Mas os parlamentares contrários à proposta fizeram questão de declarar seus votos. Eu votei contra, para ter uma coerência com o que eu já votei contra a PEC. Eu estou mais do lado das pessoas que têm a posição de proteção aos animais. Vai precisar ser, num segundo momento, não aqui na lei, mas em regulamento, um glossário. Porque eu não acredito que mesmo aqui nessa comissão, todos saibam o que é argolinha, o que é doma de ouro, o que é trabalho de mangueira, o que é campereada e por aí vai. A Comissão de Educação aprovou também a realização de uma audiência pública para avaliar os indicadores de metas do Plano Nacional de Educação. Em vigor há 3 anos, o plano estabelece 20 metas que devem ser cumpridas até 2024, com o objetivo de melhorar indicadores de alfabetização e de inclusão, bem como de formação de docentes e de expansão do ensino profissionalizante. Os senadores criticaram a decisão recente anunciada pelo governo federal de remanejamento de recursos do orçamento da educação para a emissão de passaportes pela Polícia Federal. Eu recebi esse projeto de lei, eu acionei como presidente dessa comissão o próprio ministro e o presidente da Comissão de Orçamento para que a gente pudesse solicitar ao governo a alteração da fonte. Eu, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, não poderia aceitar que o governo federal suplementasse recursos para a Polícia Federal para emissão de passaporte, subtraindo recursos da educação. Como é que alguém tem a ideia, repito, para resolver o problema da emissão dos passaportes, tirar dinheiro logo exatamente da onde? Da educação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.